pessoas, mas para as organizações, né? E se ele é um objetivo importante, como que nós vamos implementar isso? Né? Nós vamos conseguir implementar esses objetivos dentro do prazo estabelecido pela ONU, que é o ano de 2030, daqui 10 anos, portanto? Então, são essas as perguntas que nós já colocamos aí para vocês refletirem. E nessa palestra, embora nós vamos oferecer uma série de respostas para uma grande quantidade de problemas que nós enfrentamos, que a humanidade enfrenta, eu acho que o objetivo aqui também é deixar para você uma série de perguntas, proporcionar reflexões, né? Proporcionar aquela pulga atrás da orelha e que vai fazer vocês procurarem outras respostas, pensar melhor na forma como nós vivemos, né? Então, só para a gente tratar de cada um desses objetivos, o primeiro deles diz respeito ao combate à pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então, novamente, conforme eu for colocando os objetivos, vocês vão se fazendo aquelas perguntas que eu coloquei aqui no nosso slide anterior, ok? E lá no final, quando nós passarmos por todos esses objetivos, eu vou voltar nessas perguntas para que a gente possa fazer uma reflexão sobre elas, e aí eu passo a palavra para o professor Geraldino, que conhece o tema muitíssimo mais do que eu, para fazer as suas contribuições. Então, acho que o primeiro objetivo em qualquer sociedade é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares. Então, eu tenho sempre nos meus slides o quê? Primeiro, eu tenho o objetivo e, abaixo, formas de atender esse objetivo. Né? Indiscutivelmente, o combate à pobreza passa pela melhor distribuição da renda, por mais investimentos em saúde, em educação, na criação de uma série de redes de proteção social, tal como aposentadoria, pensões, auxílios, etc. Né? Tudo isso contribui para a minimização do problema da pobreza na nossa sociedade. Entretanto, se nós observarmos o fenômeno da pobreza propriamente dito, tem uma frase do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e na ONU, uma vez ele disse o seguinte, foi uma frase simples, mas extremamente esclarecedora. Dizia o seguinte, que a pobreza não é um fenômeno irreversível, não é como um desastre natural e não é um castigo divino, né? Mas uma coisa criada pelo homem, por conta da sua desorganização institucional, por uma série de fatores. Então, é um problema que nós temos que enfrentar. E, claro, por mais que seja um problema multidimensional, você pode tratar a pobreza como sendo apenas e tão somente a insuficiência de renda, mas ela é também um fenômeno multidimensional, que envolve a questão do acesso à saúde, à educação, e a questão da proteção social também. Portanto, esse seria o principal objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, não à toa é o primeiro, posto aí para a gente refletir. Então, novamente, nós temos que voltar para aquelas perguntas que nós lançamos no primeiro momento e tentar pensar um pouco melhor se, de fato, esse é um objetivo relevante para a nossa sociedade. E eu não tenho dúvida que, sim, é um objetivo extremamente importante. O segundo objetivo do 17, Desenvolvimento Sustentável da ONU, diz respeito a acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, promover uma agricultura mais sustentável. Então, a gente está vendo que são uma série de problemas que a sociedade enfrenta e não é simples de se resolver, né? Como é que nós vamos encarar isso até 2030, né? A produção de alimentos mais orgânicos, a desenvolver mecanismos de melhora de acesso aos alimentos, promover a reforma agrária, ou seja, estimular a produção familiar, que de fato é a verdadeira produtora de alimentos. Então, nós estamos falando de problemas que a humanidade vem enfrentando há décadas e mais décadas, e a gente está, de certa forma, muito atrasado em grande parte desses objetivos. Eu acho que uma das reflexões que provavelmente vocês vão ter ao final é de que, poxa, por que isso ainda não foi resolvido? Não é?
terceiro objetivo é garantir o acesso à saúde de qualidade, promover o bem-estar social, e isso em todas as idades. Quer dizer, nós precisamos enfrentar ainda problemas relacionados à mortalidade infantil, enfrentar uma série de epidemias que nós, talvez por vivermos numa uma classe talvez um pouco mais favorecida, né? Não vemos isso com mais frequência, né? Então, nós temos aí muitas doenças negligenciadas, como a tuberculose, a malária, e a questão da universalização do acesso à saúde, né? E aí, nesse ponto, eu gostaria de destacar uma questão muito relevante, porque sempre quando a gente olha para esses objetivos, nós temos que olhar como vamos alcançá-los e em que patamar nós já estamos. Então, eu acho que nesse contexto, o caso brasileiro especificamente, e ao longo da palestra eu vou trazendo para o caso brasileiro, eu acho que nós temos muito a avançar, mas eu acho que o Sistema Único de Saúde nosso já é um exemplo de que nós estamos lutando para garantir o acesso à saúde de qualidade para todos, né? Embora não seja o melhor sistema, mas é melhor do que muitos outros, não é? E só para a gente ter uma prova disso, um parênteses que eu gostaria de citar, em 2008, quando nós tivemos a Olimpíada de Londres, 2008 não, 2012, no desfile, logo na abertura do evento, uma das coisas que eles mostraram para divulgar o país, né, era o sistema de saúde deles, que eles se orgulhavam por ter um sistema público de saúde, né? E nós temos isso. Então, para quem conhece outras realidades, vai saber que não é bem assim. Então, nós precisamos, dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, garantir o acesso à saúde de qualidade para todos, né? Então, olhando lá para o nosso primeiro objetivo, que é acabar com a pobreza, que é acabar com a fome em todas as suas formas, né? E garantir a saúde, nós estamos falando ainda de questões básicas da nossa sociedade, ok? Que, a meu ver, já deveria ter sido resolvida há muito tempo atrás, mas está aí para ser resolvido hoje, né? O quarto objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU diz respeito ao seguinte, à educação. Então, vocês estão vendo, ó, combate à pobreza, né, garantir alimentação, nós estamos falando de garantir saúde e garantir educação, ou seja, coisas básicas que a sociedade ainda não atingiu na sua plenitude. Então, nesse contexto de garantir uma educação inclusiva, de qualidade, equitativa, e levar oportunidades de aprendizagem a todos, nós colocamos ali o primeiro forma de garantir isso, né, garantir o acesso livre à educação. Aparentemente, no Brasil, nós não temos esse problema, né? Aparentemente. Mas se você olha para alguns lugares do mundo afora, tem casos das mulheres não poder frequentar a universidade, não poder estudar. Vocês viram recentemente o caso daquela moça, que eu não vou me lembrar o nome, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta de ter sido baleada pelo simples desejo de estudar. Então, nós temos que analisar isso aqui não apenas olhando a nossa bolha, mas observando o Brasil e observando o mundo, né? E, claro, disseminar o conhecimento mundialmente. Quando eu digo isso, eu estou também me referindo a minimizar as disparidades educacionais referentes à questão de gênero e também de raça. Então, lamentavelmente, nós ainda convivemos com situações em que, pelo fato de ser homem e branco, isso lhe dá uma vantagem na questão do acesso à educação e na questão do crescimento profissional. Então, nós precisamos enfrentar essa questão aí de forma muito valente, inclusive, porque é um problema que nós já deveríamos ter resolvido há muito tempo. E aí, levando para o caso brasileiro, nós precisamos começar a nos tornar importadores de cérebros e não exportadores de cérebros. Disseminar o conhecimento, levar a universidade para o interior do Brasil, fortalecer o ensino básico, e isso envolve uma série de iniciativas que passam também pela valorização do profissional da educação. Mas, assim, como eu já disse para vocês, os 17 objetivos são muitos itens, e eu garanto para vocês que cada um desses itens aqui daria para fazer uma aula e ainda nós não esgotaríamos
todos os pontos. Então, o que eu estou procurando aqui com essa apresentação? Mostrar esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, especialmente para aqueles que não os conhecem, e trazer essa reflexão, quer dizer, entendendo esses 17 objetivos, como que isso interfere nas organizações. No final, eu vou dar o meu pitaco como economista e o professor Geraldino complementa com a sua visão na área da administração. O objetivo 5, então, diz respeito a alcançar a igualdade de gênero e dar poder às mulheres, às meninas. Então, ali nós temos algumas questões, como acabar com todas as formas de discriminação às mulheres, garantir a plena participação da mulher na política. Né? Nós estamos falando hoje no Dia do Administrador, né? E lamentavelmente, isso é uma realidade que as mulheres não atingem cargos mais elevados em organizações pelo simples fato de ser mulher. E eu gostaria de acrescentar mais alguns itens aqui, que, a meu ver, são características que não deveriam, mas são importantes na questão do crescimento profissional. Eu sempre comento isso com os professores, né? Eu falo assim, o fato do cara ser homem, branco, heterossexual e de religião católica dá uma vantagem para o cara no mercado de trabalho. A partir do momento que você está falando de uma mulher negra, pobre, homossexual e de uma religião não tradicional, especialmente for uma religião de origem africana, eu acho que aí você está falando de uma série de elementos que a sociedade vê como um impedimento para o crescimento profissional. Então, vejam o tanto que nós temos que evoluir nesse ponto aqui. Então, lamentavelmente, eu estou falando de características que não deveriam, mas acabam sendo barreiras para o mercado de trabalho. Então, sim, esse é um objetivo importante, que é alcançar a igualdade de gênero, dar às pessoas a mesma oportunidade, para as mulheres, para as meninas, e sem qualquer tipo de discriminação, seja de raça, de condição social, de escolha sexual, enfim, nada em relação a isso. E nós sabemos que precisamos evoluir bastante nesse ponto aqui, né? Bom, o item 6 diz respeito a assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água, ou seja, o bom e velho saneamento básico. Isso leva necessariamente à universalização do acesso à água, termos o saneamento básico e, mais do que isso, preservar as nossas nascentes. Então, nós precisamos, dentro daqueles itens que nós comentamos anteriormente, não só garantir o acesso ao alimento, mas também o acesso à água. Então, vocês percebam que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são uma série de ações que juntas, né, procuram promover uma sociedade mais justa, com crescimento sustentável. Então, é muito comum a gente associar a sustentabilidade, especialmente quando a gente tem um primeiro contato com esse conceito, a questão da preservação ambiental, a questão do aquecimento global e etc. Mas a sustentabilidade, como vocês já estão percebendo pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele é um conceito muito mais amplo do que isso. Né? Vamos lá. Então, o objetivo número 7 diz respeito a assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Então, assim, é até difícil a gente falar de uma coisa que nós estamos acostumados. Eu acredito que a maioria de vocês, né, estão acostumados a chegar em casa, bater o dedo lá no interruptor e a energia ligar, ter uma geladeira, uma televisão, alguma coisa do tipo, acesso à internet. Mas, lamentavelmente, isso não acontece com uma pequena parte da população, ou uma parte desprotegida da população, que não tem acesso a recursos básicos, como, por exemplo, a energia elétrica. Então, nesse contexto, entra aí em discussão essa questão do estímulo à produção de energia limpa, energia renovável. E uma coisa extremamente importante, além da produção, é proporcionar a chegada dessa energia para as pessoas. E aí vem um ponto extremamente importante, independentemente da capacidade de pagamento. Em algumas regiões, eu vim do Paraná e na época que eu morava lá, uns 12 anos atrás, 10 anos atrás,
tinha um programa do governo estadual, Luz Fraterna, que a conta do indivíduo era zerada se ele atingisse até um patamar de consumo, quer dizer, uma geladeira, uma lâmpada, basicamente não pagava a conta de energia, tinha um valor extremamente baixo. Quer dizer, justamente para estimular o quê? O acesso à energia limpa, energia barata. Dentro do oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e aqui é um item que eu gostaria até de detalhar um pouco mais, porque não que os outros não sejam, né? Pelo contrário, mas esse item ele tem um grande enraizamento na ciência econômica, né? Promover o crescimento econômico sustentado, quer dizer, estava fácil até o econômico, a hora que colocou sustentado, aí já complicou um pouquinho mais. Inclusive, piorou ainda mais, né? Sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês em relação a esse item aí? Nós nos acostumamos com um estilo de vida, com uma forma de produção capitalista baseada no crescimento a qualquer custo e ignorando as externalidades proporcionadas à sociedade, como a poluição, né, como o desmatamento, etc. Então, crescer é relativamente fácil. Crescer de forma sustentável é o nosso maior desafio atualmente. Quer dizer, como você cresce sem agredir a natureza? Nós vamos ter que encontrar formas de fazer isso, né? Formas muito mais produtivas, inclusive. E aí, quando eu vejo uma coisa chamada pleno emprego, o que é pleno emprego? É promover emprego para todos aqueles que precisam de um, né? Quando a gente fala de distribuição da renda, que é um desses itens abordados aqui e também anteriormente, nós estamos falando simplesmente dos dois maiores problemas do sistema capitalista, né? Isso foi levantado pelo economista John Maynard Keynes no seu livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, lá em 1936. E ao capítulo 24 ele começa com uma frase arrebatadora, que fala assim, os dois maiores problemas da sociedade econômica em que vivemos são a incapacidade de gerar empregos a todos aqueles que precisam de um e a nossa arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas. Então, na visão do economista Keynes, e aí tem toda uma escola de pensamento econômico que pensa assim também, o pleno emprego ele é tão raro quanto passageiro. A economia ela se acostuma com tendo-se taxas de desemprego. Então, quando a gente fala que é um objetivo de desenvolvimento sustentável, proporcionar o pleno emprego, proporcionar o crescimento econômico sustentável, nós não estamos falando de pequenos desafios. Nós estamos falando de um problema que o capitalismo não conseguiu resolver até hoje, que é proporcionar empregos a todos que precisam de um e proporcionar a distribuição da renda, né? E, na realidade, quando nós olhamos, e aí é uma opinião minha, nós só estamos vendo retrocesso, né, em relação a isso. As políticas econômicas, a crise econômica que nós passamos desde 2015, as reformas que foram implementadas com a promessa de que gerariam um emprego, nada disso funcionou, muito pelo contrário. Nós tivemos precarização das relações de trabalho, nós tivemos a implementação de jornadas exaustivas de trabalho, salários baixos, né, e que não proporcionam nenhum tipo de desenvolvimento econômico, sendo que é um dos pontos que nós colocamos ali, né? E quando nós relacionamos crescimento com sustentabilidade, isso me lembra um outro conceito importante na economia, que é o desenvolvimento econômico, né? Nós, na época da faculdade, os colegas, nós brincávamos que primeiro a gente aprendia a desenvolver, depois aprendia a crescer. Tanto é que tinha uma disciplina que chamava Desenvolvimento Econômico e a outra que se chamava Teoria dos Ciclos Econômicos, onde a essência da disciplina era falar de como fazer a economia crescer. E aí mergulhava em vários pensadores para tentar responder isso.
E uma das grandes dificuldades dos economistas, especialmente até o começo da década de 1950, foi tentar explicar o desenvolvimento econômico e deixando de olhar para o crescimento. Então, é a partir da década de 50, é nos últimos 70 anos, que nós vamos começar a entender que o desenvolvimento econômico, ele depende do crescimento, mas não necessariamente, ok? Porque se o crescimento econômico, se o tamanho da economia fosse responsável também por um melhor desenvolvimento econômico, não tenha dúvida que o Brasil seria uma das economias mais desenvolvidas do mundo. Nós estamos entre as economias mais ricas do mundo, mas muito longe das economias mais desenvolvidas do mundo, porque aqui nós temos uma coisa chamada concentração de renda. Então, esse é um desafio muito importante para nós enfrentarmos. Tá? Muito bem. Seguindo em frente, então nós temos o objetivo 9, que diz respeito ao seguinte, a construir infraestruturas resilientes, ou seja, promover a industrialização inclusiva, sustentável e fomentar a inovação. Indiscutivelmente, grande parte das economias, e eu incluo nessas economias a economia brasileira, tiveram um grande salto de desenvolvimento econômico, de crescimento também, quando abraçaram a industrialização como o fator preponderante. Nós, enquanto país, enquanto sistema econômico, passamos mais de 300 anos ali, muito mais que isso, né? Sendo uma grande fazenda exportadora de matéria-prima. Começa com a madeira, vai para a cana-de-açúcar, vai para o ouro, depois o café, e aí quando chega em 1930, nós somos uma grande fazenda de café falida, chamada Brasil. E a partir do momento que nós adotamos a industrialização como nosso caminho, nós nos desenvolvemos significativamente. O grande desafio hoje é como manter esse processo dentro de uma estrutura mais sustentável. Tá? Então, não tenha dúvida que a inovação ela vai será, já está sendo, na verdade, um fator preponderante para a questão desse objetivo número 9, quer dizer, promover uma industrialização inclusiva, que agrida menos o meio ambiente, que proporciona o desenvolvimento das economias. É claro que nós temos que pensar no desenvolvimento, mas eu, enquanto economista, não consigo ver uma outra forma das economias se desenvolverem enquanto elas não se industrializarem. Okay? E no caso brasileiro, eu me refiro a retomar um processo de industrialização que perdemos, especialmente a partir da década de 1980. O objetivo 10, como vocês estão vendo aí, né, vou fazer uma brincadeira relativamente simples, né, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Quer dizer, promover o desenvolvimento regional. Vamos pensar um pouco na nossa economia brasileira para que a gente consiga compreender esse objetivo da ONU e levar essa ideia para outros países, né? No caso brasileiro, nós sabemos que nós temos regiões muito desenvolvidas, setores econômicos muito desenvolvidos, mas essa realidade não se aplica, por exemplo, ao interior do Brasil. O processo de ocupação, de desenvolvimento do Brasil, ele é muito recente. Em história não podemos dizer quando começa e quando termina, mas podemos dizer que é de 70, 60 anos para cá. E do ponto de vista histórico não é praticamente nada. Então nós precisamos pensar em como buscar esse desenvolvimento regional. Vai ser por meio da industrialização do interior? Vai ser por meio da educação, levando as universidades para regiões mais pobres e lá proporcionar esse desenvolvimento, que até então não se tem? Ou será por meio de políticas de transferência de renda, que no Brasil claramente deu certo e é modelo para muitos países mundo afora. Então, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles é um desafio extremamente importante
E digo mais, não é uma coisa para você resolver em 3, 4 anos ou até 2030. É para começar hoje, para daqui a 50 anos termos o resultado desejado. Tá? Então, quando nós falamos em crescimento econômico, em desenvolvimento econômico, eu não estou falando em crescer concentrando renda e concentrando-se numa determinada região. Nós estamos falando em crescer, desenvolver e trazer mais pessoas para esse processo de desenvolvimento, que indiscutivelmente ele tem que mergulhar no interior do país, especialmente no caso brasileiro, tá? Ou mergulhar na periferia do capitalismo daquelas nações menos desenvolvidas. Já no caso do objetivo 11, diz respeito a tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, mais seguros, resilientes e sustentáveis. Eu acho que não precisa de andar muito pelas cidades para nós encontrarmos uma série de problemas. Então, nós vamos precisar rever uma série de conceitos futuramente e que hoje muitas cidades não adotam. Por exemplo, o modelo como nós fazemos a coleta de lixo precisa ser revisto, né? Cidades sem arborização, cidades sem saneamento básico, promover a preservação das águas, promover uma mobilidade urbana, priorizando transportes mais alternativos, não é? Então, nós precisamos rever, inclusive, a forma como as cidades são organizadas, são construídas. Ano passado, não sei se vocês se lembram, quem fez aí o Cinside do ano passado, veio um palestrante de Maringá falando sobre a organização, né, da cidade, desde do seu projeto inicial ao seu desenvolvimento. E já tem todo um plano para quando a cidade fizer 100 anos. Então, isso vai acontecer em 2047. Quer dizer, qual é o perfil da população quando a cidade fizer 100 anos? Quais são os serviços públicos que nós vamos precisar ter mais naquela época? Nós vamos ter uma população de mais idosos, então nós vamos precisar ter um serviço de saúde mais avançado do que temos hoje, entende? Então nós precisamos pensar as nossas cidades de forma mais a longo prazo, entende? Então, ali eu coloquei apenas alguns itens para a gente fazer alguma reflexão, mas de fato são questões muito mais complexas e que envolvem uma série de agentes, não é? Já no objetivo 12, diz respeito a assegurar padrões de produção e de consumo mais sustentáveis. Quer dizer, ontem na palestra do professor Daniel, vocês observaram como que grande parte daquelas variáveis que ele citou tiveram um crescimento exponencial, eu diria, a partir da década de 1950. Não é? E um deles foi a questão da população, do crescimento econômico mundial, e tudo isso proporciona agressões à natureza. Então, como que nós vamos alcançar uma gestão mais sustentável e eficiente dos recursos naturais? Né? Minimizar desperdício de alimentos, e eu coloquei 3 itens extremamente importantes relacionados ao desperdício de alimentos, só para a gente linkar com esse objetivo, que é a ideia do custo econômico, social e ambiental. Quer dizer, quando você joga fora um alimento, você está desperdiçando dinheiro, porque comprou aquilo e não consumiu. Você tem uma questão social, porque o alimento não cumpriu a sua função social, que era matar a fome de uma pessoa e poderia matar a fome de outra pessoa. E a questão ambiental, você fez a natureza produzir uma coisa que foi inútil, que não foi utilizada. Então, esse é um objetivo extremamente importante: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Como fazer isso? Essa é a pergunta que eu estou direcionando a vocês. Lembram daquelas perguntas que eu coloquei lá no começo da apresentação, né? É importante esse objetivo para a vida das pessoas? Quer dizer, de que forma isso é importante para as organizações? Nós vamos implementar isso até 2030? Então, nós temos 2 coisas ali, né? Uma necessidade e um prazo de cumprimento. Ok? Vamos lá, então. Vamos ampliar um pouco essa análise e vamos falar do 13º objetivo, que é tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Eu acho que a palestra de ontem foi muito esclarecedora em relação a esse ponto aqui.
a necessidade de reduzir o aquecimento global. Isso não é, agora está na moda essa palavrinha, né? O mimimi, não é vitimismo, não é nada disso. Quer dizer, é uma necessidade nossa para a sobrevivência. E sim, nós precisamos, então, nesse contexto, ou seja, no contexto de tomar medidas urgentes para combater a mudança climática, é desacelerar o nível de desmatamento. E eu classificaria isso como ações predatórias. Então, quando a gente abre um jornal, quando a gente liga a televisão, a gente percebe exatamente o contrário, né? Vocês estão vendo aí, convivendo com um tempo seco, com queimadas. Então, tudo isso, voltando à frase lá do Betinho, né? Não é uma coisa criada por uma divindade, como se fosse um castigo, não é um fenômeno natural irreversível, como a queda de um cometa. Não, é uma questão criada pelo homem. Então, nós estamos vivendo isso. O nível de desmatamento completamente descontrolado, ações predatórias, e aí, consequentemente, nós temos uma série de externalidades de produção que nós precisamos resolver. Então, dentro desse contexto, até se encaixa o tema da semana, que é buscar sistemas mais circulares de produção, e não sistemas lineares, haja vista que o sistema linear claramente é inviável no longo prazo, porque nós não temos uma fábrica de insumos e um mercado consumidor para os nossos resíduos, ok? Bom, o objetivo 14 e 15, ele diz respeito à proteção da vida, seja ela marinha, seja ela terrestre. Então, é uma coisa interessante, porque numa primeira análise, a gente fala assim, por que é importante falar da proteção da vida marinha, né? Que relevância isso tem? Então, ali nós temos o objetivo, olha, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Tudo bem, isso é um objetivo. Mas qual é a justificativa para isso ser um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU? Ali nós temos uma explicação simples e que poderia ser ampliada. 97% da água do planeta está nos oceanos. Só essa justificativa já seria suficiente. Mas vamos lá, vamos continuar. 99% da vida do planeta em termos de volume estão nos oceanos. Os oceanos é uma grande fonte de alimentos para as pessoas. E aí, colocando um pouco do meu dedo de economista, os oceanos são responsáveis pela geração de emprego e renda para inúmeras pessoas. Então, não tem como você tirar isso de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E se eu estou falando isso em relação aos oceanos, eu também tenho que falar isso em relação à Terra. Ou seja, proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, como a gente está vendo aí, né? Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e a questão da biodiversidade. Então, a gente está percebendo isso claramente. Eu sei que muitos de vocês já fizeram essa viagem, vão daqui a Campo Grande, 400 quilômetros, você não vê uma árvore praticamente, você não vê uma área de floresta, não é? Será que nós não conseguiríamos produzir alimentos de uma forma mais sustentável? Será que esse processo de desmatamento não é um dos fatores para a ocorrência e a persistência da seca, essas queimadas, esse calor que nós estamos vivendo? Não é? Será que isso não é também responsável pela extinção de inúmeras espécies? Não tenha dúvida que sim. Então, pessoal, eu tenho uma ligeira impressão de que quando eu falo essas coisas, né, de preservação ambiental e tudo mais, dá uma impressão de que a gente está falando lá para a quarta série, que a gente está discutindo esse assunto lá na quarta série, como se fosse um assunto antigo, como se fosse um assunto sem relevância, que a gente aprende na infância e depois nunca mais precisa saber, né? Mas a gente percebe que esse é um tema que tem que ser discutido amplamente na universidade, porque nós não conseguimos resolver esse problema ainda, compreende? Então, isso é uma coisa um pouco mais intrigante do ponto de vista social. Já o objetivo 16º e o 17º, já estou terminando, eles são muito mais relacionados a manter as sociedades mais organizadas, mais integradas, mais pacíficas, né? Aí vocês falam assim, poxa vida, né?
Estava tão mais fácil aquele primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, combater a pobreza, combater a miséria. Agora, como que eu vou promover sociedades pacíficas, inclusivas, que visem o desenvolvimento sustentável? Olha só o que estou colocando ali, ó. Promover acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Compreende? Então, nesse contexto, eu coloquei ali 3 itens que, na realidade, são formas de atingir o objetivo acima. Ou seja, promover a descentralização do poder por meio da democracia inclusiva. Esse é um ponto extremamente importante, eu gostaria de comentar até um pouco mais, porque ele se relaciona diretamente com o objetivo 16º. Eu acho que nós não podemos namorar com sistemas não democráticos e nem apoiar políticos que adorem tais sistemas, né? A democracia, embora não seja um modelo ideal, é o melhor modelo que nós temos. Então, nós precisamos superar. A democracia nos proporciona a possibilidade de encarar problemas que nós não conseguimos resolver em outros sistemas políticos. Então, como é que é um sistema democrático? Ele é um sistema que descentraliza poder, que descentraliza responsabilidades, que fortalece as instituições de fiscalização, a justiça, não é? A questão do combate à corrupção, entre outras coisas. Então, só fazendo uma breve retrospectiva dos últimos 5 anos, no que diz respeito à questão da corrupção, que é um dos itens que eu coloquei ali, né? Nós só conseguimos alguma coisa, investigar alguma coisa, por meio do fortalecimento das instituições. Então, é isso que nós temos que buscar, levando em conta o objetivo 16º, quer dizer, promover a democracia, descentralizar o poder, fortalecer as instituições e estimular a maior participação popular na política. E quando eu falo isso, eu também me refiro à questão das mulheres, que é um dos objetivos, né? O 6º, se não me engano, o 5º ou 6º que eu comentei. E aí a gente poderia também entrar em uma série de outros pontos, né? Como que a mulher tem muito menos representantes em cargos, em organizações e na política também. Por que não a gente falar desse ponto aí? E, por fim, o 17º diz respeito a fortalecer os meios de implementação, revitalizar a parceria global e promover o desenvolvimento sustentável mundialmente. Ou seja, diminuir a disparidade econômica entre os países, ampliar a questão tecnológica, disseminar a tecnologia mundo afora, promover um sistema de comércio internacional mais justo. Como que nós vamos alcançar essas questões aí? Como é que eu vou enfrentar a disparidade econômica entre os países se os países não conseguem enfrentar as disparidades econômicas dentro deles mesmos? Entende? O caso específico da América Latina é um continente que tem grandes discrepâncias econômicas entre os países. Como eu vou promover um sistema de comércio mais justo, sendo que eu tenho algumas economias que só exportam commodities e não são exportadoras de produtos tecnológicos? Então, quando a gente olha para esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, não tenha dúvida que eles são relevantes. Acho que a grande questão não está nem na classificação desses objetivos, mas em como nós vamos conseguir atingi-los e em que prazo nós vamos conseguir isso. Então, pessoal, eu fiz algumas anotações aqui por fora que para a gente comentar, né? Então, em resumo, o que esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU nos trazem de mais importante? Questão número 1, precisamos distribuir melhor a nossa renda. Precisamos entender que distribuir melhor a renda é uma questão de promover a sustentabilidade e promover a sobrevivência do sistema capitalista. Segundo item, acabar com a fome e a miséria em todas as suas formas. Precisamos encontrar meios para isso. Garantir o acesso universal à saúde e à educação de qualidade. Promover a igualdade de gênero, eliminar todas as formas de discriminação, promover o crescimento econômico sustentável com o uso de energias renováveis e que atinja todas as regiões mundo afora e capaz, então, de trazer o desenvolvimento econômico. E, como eu falei para vocês, é um tema recente na ciência econômica que passou a ser discutido
dos últimos 70 anos para cá. Um outro ponto é combater as mudanças climáticas, né? Preservar a vida marinha e terrestre, promover sociedades pacíficas, democráticas e inclusivas. Então, são três palavrinhas complicadas, né? Sociedades pacíficas, democráticas e inclusivas. E, por último, como se já não bastasse os outros, promover relações internacionais, como comércio justo, disseminação tecnológica, diminuição das disparidades econômicas, sociais e regionais. Então, diante de tudo que eu falei para vocês, vamos relembrar algumas perguntas que eu passei? Quer dizer, até que forma isso é importante para a vida das pessoas? De que forma isso é relevante para as organizações? Vamos conseguir implementar isso até 2030? Né? Vocês acham que algum desses objetivos já deveriam ter sido implementados? Então, na realidade, pessoal, nós estamos falando de questões básicas. Eu acho que a palestra de ontem, palestra inaugural, ela foi muito esclarecedora nesse ponto. O que a gente começa a concluir em relação a isso? Esses objetivos, na realidade, eles são necessários para a sobrevivência da raça humana. Começar por aí. E, consequentemente, do sistema econômico que nós temos. Se nós não sobrevivemos, não vai ter sistema econômico. E uma coisa muito importante, uma das frases que me marcou na palestra de ontem, eu até anotei aqui e vou compartilhar ela com vocês, o capitalismo ele não tolera o não crescimento, né? Ele só sobrevive com o crescimento. E aí, fazendo um resgate um pouco mais anterior a isso, lá no Karl Marx, o capitalismo não tem fronteiras e ele não tolera a baixa escala. E ele é iminentemente concentrador de renda. Tempos depois vai vir o Keynes, que não tem nada a ver com o pensamento marxista, e vai dizer que as duas maiores dificuldades do sistema econômico que nós vivemos são proporcionar pleno emprego e distribuir a renda. Então, a gente percebe que existem algumas dificuldades que nós vivemos que encontram convergência de pensamento econômico até naqueles economistas que tradicionalmente divergem. Ok? E, nesse sentido, eu coloco esses objetivos, fazendo aí um link com a ciência econômica. Quando a gente fala sobre as organizações, sobre o impacto disso nas organizações, que reflexão que nós podemos ter, levando em conta esses 17 objetivos, e aí eu já só estou preparando aí o cenário para o professor Geraldino comentar. Bom, primeira coisa básica, né? Se não tivermos uma sociedade, uma economia mais sustentável, não temos planeta, não temos pessoas, não temos empresas. Eu acho que ficou muito mais óbvio falando dessa forma. Uma outra coisa importante, se não tiver renda, as pessoas não vão consumir o produto que as empresas colocam no mercado. Okay? Então, a distribuição de renda não tem apenas uma questão social, mas é uma questão econômica, de geração de emprego. As pessoas que recebem recursos consomem, geram empregos nas economias locais. Uma vez eu vi uma palestra de um professor da USP, lá na UEM, e ele diz o seguinte, uma frase dele que me marcou muito, eu vou compartilhar com vocês. O programa Bolsa Família fez pelo Nordeste, em 8 anos, mais do que a Sudene fez em 50. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Uma superintendência que tinha por objetivo promover obras de infraestrutura na região Nordeste. E como a gente sabe, quem tem acesso ao crédito geralmente são as pessoas de mais poder político e econômico. Então, as obras eram realizadas onde o cara bem entendia. Então, aquilo não gerava um efeito multiplicador na sociedade. O Bolsa Família, não. Tem uma frase que resume muito bem o Bolsa Família. O Bolsa Família é um dinheiro que sai do governo federal, que passa pelo... que pula o senador, pula o deputado, pula o governador, pula o prefeito, pula o vereador e vai direto na mão da Dona Maria. Não tem intermediário, vai direto. E da mão dela, vai direto para o mercado local, para o mercado consumidor local. Então, eu estou só contando essa historinha para mostrar a relevância da distribuição de renda no que diz respeito à economia. Então, sem renda, as pessoas não vão consumir o seu produto. Okay? Keynes falava muito bem isso já a partir dos anos 30.
Se nós não atendemos às necessidades básicas das pessoas, como é que nós vamos ter um mercado consumidor forte? Como é que nós vamos pensar em desenvolvimento sustentável? E mais do que isso, o que nós vamos vender numa região pobre? Que tipo de empreendimento nós vamos abrir numa região pobre? Né? Então, são alguns questionamentos que eu coloco para vocês, de modo que nós precisamos pensar no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico e levar esses objetivos até como plano de governo. São desafios extremamente amplos, difíceis de serem implementados e, na minha singela opinião, nós regredimos bastante nos últimos tempos no que diz respeito a essas questões. Basicamente, eu tinha isso para falar e vou passar a palavra à professora Geraldina, que vai complementar aí a fala. Boa noite. Odirley, obrigado pelo convite. Empresa Júnior, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando no SINSAD. Bom, o Dirley fez aí uma apresentação de 17 ODSs e minha proposta agora é da gente fazer um fio histórico, assim, né? Tá bom, eles nasceram em 2015, mas de onde veio tudo isso? E a minha proposta, então, é da gente ir lá nos primórdios disso. Os slides que a gente preparou, eles têm muito texto, mas na verdade servem como um referencial assim para vocês, né? O professor disponibilizou e vai disponibilizar esse material, mas a gente vai conhecer os primórdios desses ODSs. Então, o próximo slide, eu vou fazer até uma quebra, né? São várias quebras, mas uma delas é em relação ao texto em si. Então, eu queria começar a minha fala falando de um livro, que na verdade é um romance, que se chama A Máquina, de Adriana Falcão. O romance se dá numa cidade chamada Nordestina, que é um lugarzinho sem futuro lá no fim do mundo. E nessa cidade tem um rapaz chamado Antônio, que ele é funcionário da prefeitura e ele é um sonhador, assim. Antônio é apaixonado por Karina, que apertava os olhos quando olhava. A maioria dos moradores dessa cidadezinha, né, nordestina, queria sair dali o mais rápido possível. Eles queriam conhecer o mundo afora. E uma das pessoas que queria alçar voos para fora de Nordestina era Karina. Mas Antônio era apaixonado por Karina e Antônio gostava muito de Nordestina. Então ele promete a ela que ele vai trazer o mundo, vai trazer o futuro. Antônio, então, se debruça a construir uma máquina do tempo, porque ele está com o objetivo de trazer o futuro para Karina e deles estarem juntos, eles ficarem juntos. Antônio começa a construir essa máquina, vem pessoas de todo lugar, porque isso ficou conhecido no Brasil todo, no mundo inteiro, e todo mundo queria saber que máquina do tempo era essa. Antônio constrói essa máquina, entra na máquina, e as pessoas estão filmando e registrando tudo isso. Em questão de segundos, Antônio desce da máquina e diz que viu o futuro. As pessoas que estavam ali, né, vendo tudo isso acontecer, viu Antônio entrar na máquina, descer da máquina. Mas para Antônio, ele foi e viu todo o futuro. E Antônio começa a falar sobre esse futuro, né? Que no meio da praça crescia uma árvore grande, que o filho da Dona Maria se formar como diplomata, e uma série de coisas, assim. Ninguém acreditou em Antônio. Todo mundo achou que era uma história inventada, assim. Ninguém acreditou nele. Talvez por acaso, ou por uma motivação de Antônio, o jardineiro da prefeitura plantou uma árvore no centro da praça. O filho da Dona Maria se formou e virou diplomata. E tudo aquilo que Antônio ia falando ao longo do tempo, dos anos, etc., ia acontecendo em Nordestina. É uma história de amor, né? Antônio ficou com Karina. Mas o que a gente retoma aqui é a questão de sonhar, né? De pensar no futuro. Quando a gente fala nos ODSs, a gente fala de um plano de 15 anos de mudanças nesse sentido.
Quando a gente fala de nordestino, um lugarzinho sem futuro, lá no fim do mundo, talvez a gente identifique algumas cidades que são próximas aqui da gente. E a gente precisa muito mais de Antônios com visões para promover a mudanças aí. Bom, esse é um romance, né? Então é uma historinha para vocês. E a proposta de trazer isso é da gente também ter leituras, além das leituras duras científicas, né? Da gente ter outras leituras mais leves. Pois bem, o próximo slide aí a gente entra de fato a uma questão histórica. Então, em 1962, uma autora chamada Raquel Carson, ela escreve um livro chamado Primavera Silenciosa. E é um livro que vai contar sobre o silêncio dos pássaros, que morreram por conta da contaminação dos agrotóxicos nas plantações. Pessoal, é uma primeira aproximação que existe de um problema ambiental. Esse livro, ele fez muito barulho em favor ao meio ambiente. Então, assim, antes disso, né, o que se tem são movimentos ambientalistas, etc., mas esse é um dos marcos. Dando sequência, em 1900, o próximo slide vai falar da fundação do Clube de Roma, no próximo slide. Pessoal, em 68, então, vendo aí alguns problemas ambientais já acontecendo no mundo, 30 pesquisadores provenientes de vários países e com formações diversificadas, né? Educadores, economistas, cientistas, então eles vão se reunir a fim de discutir o dilema da humanidade. Então, para onde vai tudo isso? O objetivo era de pensar de forma global os sistemas aí econômicos, políticos, e aí eles fazem um relatório. O próximo slide vai falar desse relatório. O Clube de Roma, ele faz um relatório catastrófico. Então, assim, olha, se a gente continuar crescendo da forma que está, né, o crescimento industrial está excedendo os limites ecológicos. Então, se a gente continuar crescendo dessa forma, daqui a pouco não vai ter mais recursos naturais. E aí, o nome do relatório deles, né, vem tratar disso. A gente precisa pôr limites ao crescimento. Sabe o que esse pessoal lá em 1968 propõe? Próximo slide. Crescimento zero. Hashtag crescimento zero. Se a gente continuar crescendo da forma que está, né, não tem para onde ir. Então a gente tem que zerar tudo isso. O Dirley colocou, né, a gente está num sistema capitalista de concentração de renda, consumo, uma série de coisas. Aí um grupo de 30 pesquisadores fala assim, olha, vocês têm que parar de crescer. Isso não deu certo, né? Essa ideia não vingou. E aí, em 1972, no próximo slide, a gente vai falar da maior conferência mundial que aconteceu, a Conferência de Estocolmo. Ela foi a conferência de extrema importância para se controlar, aí, para começar a se pensar no controle dos recursos naturais pelo homem, de conscientizar as pessoas em relação a isso. E essa conferência ela foi motivada porque os problemas ambientais eles eram e são, né? Eles não eram e não são localizados geograficamente num determinado ponto. Então, assim, a poluição gerada num país ocasionava chuva ácida no outro. Então, olha, a gente precisa reunir aí representantes dos países para que isso tudo seja pensado junto, porque se cada um tratar do seu, não vai resolver em nada. Bom, nessa conferência de Estocolmo, pode deixar esse slide. Na conferência de Estocolmo, pode deixar o próximo, da Indira Gandhi. Nessa conferência de Estocolmo, então, o pontapé inicial era essa questão ambiental. Olha, vamos se atentar para essa questão ambiental no mundo e o que está acontecendo aí. Indira Gandhi levanta a seguinte questão. A maior de todas as poluições é a pobreza. É Indira Gandhi que relaciona as questões ambientais com as sociais.
E eu acho que faz todo sentido uma questão estar ligada à outra. Existem autores que tratam, né, quadradinho ambiental, quadradinho social, mas eu sou daqueles que acha que uma coisa está super envolvida com a outra, ao ponto da gente falar socioambiental, uma coisa só. Isso é a questão ambiental, né, a discussão mundial sobre a questão ambiental já era nova. A questão social era mais ainda, mas isso acendeu uma luz. A gente vai ver que avança-se muito em termos de gestão ambiental, mas lá na frente a gente vai ver a questão social começando a dar retornos nesse sentido. Pessoal, depois dessa reunião de 72, os representantes de cada país voltou, né, para a sua origem e planejou aí ministérios do meio ambiente, regras específicas em relação ao meio ambiente e começou a organizar a sua casa. Bom, em 1983 sai um relatório, próximo slide. Em 1983 sai um relatório chamado Nosso Futuro em Comum. Eu gosto muito desse título porque vem falar de exatamente isso, né? Todos nós, num planeta só, a gente tem um futuro em comum. Então a gente precisa pensar nesse futuro em comum. E o contrário do que se promoveu o Clube de Roma, esse relatório vem falar de um crescimento sustentável. É a primeira vez que aparece esse termo de crescimento sustentável. E é a primeira vez que aparece um conceito taxativo. O que é desenvolvimento sustentável? Então, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. Esse conceito ele é bem legal, ele é bem amplo, mas ele é um pouco vago, assim, né? Em termos de colocar em prática. Mas já é um conceito que governos, organizações e pessoas passam a ter sobre o desenvolvimento sustentável. Aí a mentalidade muda. Qual é a mentalidade agora? Próximo slide. Que nós podemos e devemos crescer, mas que a gente precisa pensar no @sustentabilidade. De novo, né, reforçando, a gente está no sistema capitalista, etc. Então, olha, vamos crescer, mas vamos pensar na sustentabilidade. Bom, em 92, essa conferência, né, a Conferência de Estocolmo faz 20 anos, e aí, em 1992 a conferência é realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E junto com esse evento, né, teve outros 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo, a Cúpula da Terra, o Fórum Global e a Conferência Mundial dos Povos Indígenas, já trazendo aí essa questão social também. Continuando, essa conferência gera, o próximo slide vai mostrar, que essa conferência gera 5 documentos. E aí está destacado em negrito a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento com 40 capítulos, que é um norteador para os países. Então, cada um desses capítulos vai trazer aí o que os países precisam fazer em termos de ação global. Pessoal, só um minutinho. Aqui é a vida como ela é. Tem cachorro, tem tudo aqui, barulho. Eu acho que eu consigo continuar. Pessoal, então, a Agenda 21 vai trazer aí 40 capítulos, que é um norteador para cada país, uma ação global para se pensar o que se fazer em relação a 40 temas interessantes. É a Agenda 21, porque a gente estava em 1992, e é uma agenda que os países precisavam, pelo menos, pensar, né, refletir sobre suas ações para o século 21. Saem outros documentos, todos esses documentos estão online, podem ser acessados, são documentos abertos e livres, assim. Tem tradução para português, para todas as línguas. Bom, dando sequência, houveram mais 2 reuniões. A Rio+10,
que aconteceu em Joanesburgo em 2002, né, 20 anos depois, e agora recentemente a Rio Mais 20. A Rio Mais 20 em 2012 aconteceu no Rio de Janeiro, mas ela aconteceu com pouco envolvimento, pouco engajamento dos países, dos representantes, e poucos encaminhamentos. A grande, não vou dizer a grande, né? Mas a conclusão da Rio Mais 20 foi, próximo slide, tão somente evitar o retrocesso. Então, assim, houveram reuniões mundiais, conferências, representantes, etc., em 72, em 92, aí isso começou a perder gás em 2002, e aí em 2020, 2012, desculpa, a gente tão somente evita o retrocesso. Esse é um histórico de como os governos, o mundo, globalmente pensou. Ok, a gente traz isso para as organizações. Bom, as organizações, elas estão acostumadas, é o próximo mesmo. As organizações, elas foram acostumadas, e até alguns de nós, né, pessoas, fomos acostumados a pensar no sistema linear de produção. Então, olha, vamos lá, retirar dos recursos humanos aquilo que a gente precisa, fazer a extração disso, transformar na indústria, ser utilizado pelas pessoas, ser disposto e isso gerar resíduo. Fica bom. Eu preciso de nova matéria-prima. Vou lá nos recursos humanos, extraio, manufatura, jogo no lixo, resíduo. É linear, né? Uma linha aí. Fim, acabou. E aí as organizações foram ao longo da história, né? Com esse pensamento. Algumas pessoas também têm esse pensamento, né? Então, o que eu preciso, eu vou lá, extraio, fim, acabou. E a gente está sobre um novo paradigma, que é da economia circular, que é um dos temas, é o principal tema desse evento, né? Então, a gente precisa pensar nisso, olha, não mais tem fim, né? Mas tudo isso de retornar ao processo produtivo, ser repensado, e essa questão circular surge dos problemas ambientais que são levantados. Então, as organizações precisam começar a pensar nesse voltar aí. Pessoal, existem uma série de produtos que nascem nessa economia circular. E aí, reduzindo plástico, reutilizando material, uma série de coisas nesse sentido. E é um mercado que tem crescido bastante. Até porque os consumidores estão ficando mais conscientes e estão procurando produtos nesse sentido. É um caminho lento ainda, né? Mas está acontecendo. Beleza. Nesse sentido, a gente pode falar assim, olha, ambientalmente as organizações, né, avançaram, os governos avançaram, etc. Mas é a questão social. Aí a gente vai trazer uma coisa bem interessante. Bom, a questão social aí vai envolver projeto de desenvolvimento sustentável, sem esquecer da questão humana, pensando no homem que faz parte, né, da natureza. E no próximo slide a gente vai trazer Yunus. Quem é Yunus? Yunus é um indiano, professor, que identificou que na Índia as mulheres elas pediam empréstimo a agiotas para conseguirem sobreviver e produzir alguma coisa, mas elas se afundavam assim nas dívidas porque os agiotas cobravam muitos juros em cima daquele dinheirinho que elas pediam. Dinheirinho porque era baixo o valor e os juros eram muito, muito altos. Yunus viu que as mulheres, elas tinham capacidade produtiva interessante ali, né? E elas pegavam esse dinheiro para sobreviver e para produzir. Então ele propõe uma coisa assim, olha, vamos criar um banco de microcrédito para essas mulheres, para que elas possam sobreviver e produzir a juros mais justos. E deu super certo. Então as mulheres iam lá, pegavam esse dinheiro, né, esse empréstimo, produziam, conseguiam pagar o Yunus e eles quebraram os agiotas. Eu acho que Yunus correu perigo lá na Índia nesse sentido. Yunus, ele é um grande influenciador aí desse movimento da questão social,
de impacto social, de negócios sociais. Existe um movimento de escritórios e UNOS no Brasil. A princípio ia ser um por estado, depois isso foi reformulado para incentivar ideias nesse sentido. E ele é um grande palestrante, assim, né? A todo momento ele está divulgando isso. E aí a gente cria, então, um arroba no próximo slide, que é a gente precisa pensar o social. E esse pensar social não é assim, né? A Yunus tem que pensar o social lá na Índia. Ah, o governo tem que pensar o social. O governo tem que pensar no social. Mas existe um movimento das organizações também, né? Responsabilidade social corporativa, responsabilidade social nas organizações, são temas bem recorrentes, assim. Então, as organizações têm pensado nisso, né? O que eu posso fazer pelo social. E aí eu queria indicar um filme, na verdade é um documentário. Na verdade, são 3 documentários. Ele se chama Humano, ele está disponível no YouTube, com tradução para o português, é bem legal. Pessoal, esse filme Humano, ele vai trazer a realidade aí das pessoas em relação a diversos temas. Mulher, trabalho, sexo, são vários temas. E ele traz isso na visão das pessoas, assim, né? Então, assim, eu brasileiro, como eu encaro a questão da mulher? Como o indiano encara, como aquele encara, etc. Não sei se vocês já viram a história, eu acho que é da Dona Maria, que fala da chinela, que é a maior riqueza dela, etc. Esse é um dos vídeos do documentário Humano. E é muito bonito as imagens, o filme, é bem bacana de assistir. Então, é uma sugestão aí até para a gente começar a se sensibilizar com essa questão social e humana nas organizações, na vida. Beleza. Olhem só. Mediante a tudo isso que a gente discutiu, ambiental, social, circular, linear, nananã, a ONU faz um movimento. E mais ainda, né, as questões, as conferências, né, perdendo força, etc. A ONU, então, no próximo slide, vai fazer um movimento. Em 2000, a ONU lança os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma agenda de 2000 a 2015, de todos os países se organizarem e se voltarem para 8 objetivos. Acabar com a fome, educação, igualdade, a questão da saúde das gestantes, 8 objetivos. No final de 2015, a ONU então faz um levantamento assim, olha, a gente cumpriu os 8? Em partes andou aqui, em partes resolvemos ali, né? Mas ainda existe muito para avançar. Legal. A partir de então, a gente finalizou a primeira agenda, né? Os 15 primeiros anos, de 2000 a 2015. O que a gente vai fazer? Então, a ONU chama uma comissão para avaliar, assim, olha, tá bom, os 8 ODMs, aonde chegaram, foi uma estratégia interessante, não foi uma estratégia interessante, decidiram que foi. E essa comissão, então, ficou responsável por pensar na próxima agenda. Próximo slide. Que seria a agenda de 2015 a 2030, que ela é chamada, na verdade, de Agenda 2030. Ou seja, os desafios para os próximos 15 anos. E aí chega-se, então, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram apresentados, esmiuçados aí pelo professor Odirley. Pessoal, e aí só reforçando o que o Dirley colocou, né? É bonitinho, é colorido, tem uns ícones, mas por trás disso existe uma série de metas que os países, que os governos, as pessoas e as organizações estão envolvidos. E mais ainda, né? Essa ordem que aparece aí é uma ordem de importância. Então, olha, a gente precisa, primeiro de tudo, erradicar a pobreza. Legal. Beleza. Como as organizações podem se envolver, então, com os ODS? Antes de ir para o próximo slide, eu preciso falar bem da UFMS, porque existe um movimento dentro da UFMS bem interessante em relação aos ODS. Todo e qualquer projeto cadastrado na UFMS hoje precisa estar vinculado a pelo menos um desses ODS.
qualquer projeto de ensino, de pesquisa, de extensão e qualquer edital que apareça, qualquer apresentação que aconteça dentro da universidade precisa estar vinculada a um desses ODS. Esse movimento é simples, né? Então, no sistema lá aparece os 17, eu vou e clico em pelo menos um. Mas, pessoal, é uma forma de organizar, né? De mostrar para a sociedade, a universidade está vinculada a tal ODS. Outra coisa interessantíssima que eu e uma orientanda do ano passado descobrimos, uma reportagem falando que 49% dos brasileiros nunca ouviram falar e nem sabem o que são os ODS. Então, assim, metade da população brasileira não sabe o que é isso. Então, quando o Dilei propôs, olha, vamos conversar sobre os ODS, eu falei, ótimo. Eu acho bem bacana, porque há uma necessidade, há uma carência aí em relação aos ODS. O próximo slide, então, vai trazer a questão de como colocar isso em prática nas organizações. Então, além da explicação dos 17 ODS, na página da ONU, né, da Agenda 2030, tem um documento que vem explicando, um guia que vem explicando como colocar isso em prática nas organizações. Pessoal, basicamente são 5 passos, né? Um documento até bem simples assim. Então, a organização precisa sentar e ler os ODS, entender quais são, definir prioridades dentro da organização, estabelecer metas, integrar tudo isso dentro da organização, né, não é uma coisa separada da outra, e fazer relatórios e comunicação dos ODS na organização. Pessoal, e aí a gente avança mais um pouco. Legal, existem agendas globais, existem movimento das organizações, mas existe uma coisa também que a gente chama de empreendedorismo social. A gente dá um salto agora, né? Porque eu, na minha concepção, considero que todos vocês são potenciais empreendedores sociais. E aí, para a gente discutir isso, eu trago algumas frases assim para a gente pensar. Então, assim, próximo slide vai trazer 2 frases, 2 constatações. A primeira delas: 6 brasileiros, todos homens, brancos, concentram a mesma riqueza que a metade mais pobre da população. Mais de 100 milhões de pessoas. Apenas 6 brasileiros brancos, homens. Outra constatação. Os 5% mais ricos do país recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. Reforçando de novo, né, aquilo que o Odilei colocou, mas agora com frases bem impactantes assim. Essas frases são da Oxfam, que é uma ONG que faz esse levantamento e também divulga aí algumas questões de impacto social. Essas frases são bem intensas, assim, né? E mostra o quanto a gente está, o quanto há uma disparidade em termos sociais. Legal. E aí, mediante essas 2 frases, eu vou trazer alguns conceitos que são bem quentes, assim, bem atuais na área da administração. Então, o primeiro deles é a inovação social a partir da base. Então, assim, a gente entende que a base, né, que é marginalizada, a favela, etc., ela é capaz de gerar inovação e gerar renda para a própria sociedade. Então, existe uma inovação lá, por mais simples que seja, mas que a gente precisa dar voz, espaço, né, investimento para esse movimento de inovação. O segundo item é a questão da inovação social. Então, assim, existe uma inovação convencional, né, ligada à tecnologia, né, econômico, lucro e tudo mais, mas também existe uma inovação muito mais ligada ao social, ao crescimento das pessoas em termos sociais. O terceiro item é a base da pirâmide. Existe um livro interessantíssimo chamado A Riqueza Está na Base da Pirâmide, eu acho que é esse o título, que vai falar que na base da pirâmide a gente tem muitas pessoas com uma renda baixa, mas é muito grande, né, esse número de pessoas na base da pirâmide, mas eles têm uma renda e eles têm consumo. Então a gente precisa pensar aí em produtos, serviços para essa base da pirâmide, mas também a gente pode organizar esse pessoal que está na base da pirâmide para eles serem os próprios
empreendedores. Quando a gente falou do Yunus pensou em negócios aí para a base da pirâmide. Pessoal, tudo isso está ligado a uma coisa que eu tenho pesquisado, né? Que são os negócios de impacto. Quando a gente fala em negócios de impacto, a gente está falando de negócios, né, que tem aí uma missão de gerar impacto socioambiental, mas que também eles não são sem fins lucrativos, né? Eles têm aí uma questão financeira envolvida nesse sentido. Isso fica claro quando a gente olha essa figurinha aí, ó, a próxima. Então, assim, o objetivo da organização, né, tem questão socioambiental? Sim, beleza. Ela monitora e reporta periodicamente seu impacto socioambiental? Sim, beleza. Gera algum tipo de receita própria? Sim, beleza. As suas ações, né, são consideradas pelas partes interessantes? Sim, então isso é um negócio de impacto. O conceito ainda está sendo consolidado, né? Existem várias contribuições nesse sentido. Existem também muitas economias surgindo, né? Economias que estão sendo chamadas de economia de resiliência, economia de impacto, várias economias nesse sentido. Pessoal, os negócios de impacto também estão ligados à ONU, à questão da ONU, à questão dos 17 ODS, e tudo isso está imbricado na questão social, né? Socioambiental, na verdade. Então, tudo isso pensado e organizado para gerar resultados. Preciso retomar, muita calma, já já a gente vê o que a gente leva. Só preciso retomar uma coisa. Pessoal, a ONU está chamando esse nosso período, né, de 2020 a 2030, da década da ação. Até no começo do ano, eles tinham uma campanha forte assim, né, olha, então, a gente já teve 5 anos de ODS, a gente aprendeu bastante, mas agora está na hora de colocar tudo isso em prática, os próximos 10 anos. E aí vem uma pandemia e atrasou um pouco aí esse plano de ação. Mas ainda assim, né, a gente tem 10 anos para se debruçar em cima desses 17 ODS e de pensar o que podemos fazer. O próximo slide, que é cheio de malas, é uma pergunta assim, né? Olha, disso tudo que o Dirley falou, que o Geraldino falou, o que vocês levam? O que sai daqui, né? E aí eu finalizo minha fala com os 17 ODS, para vocês nunca esquecerem, para lembrarem da década da ação e o impulso para a Agenda 2030. Dilei, obrigado. Empresa Júnior, obrigado. Obrigado, professor Geraldino. Obrigado, professor Odirley, de trazer esse tema tão relevante no atual contexto que vivemos, né? A gente vem discutindo essa questão da sustentabilidade, que já não é possível mais, vamos dizer assim, uma empresa viver buscando lucro a qualquer custo. O lucro, vamos dizer assim, faz parte da missão da empresa, mas não pode ser buscado mais a qualquer custo de forma exclusiva, né? Então, a empresa hoje, que a gente sempre trabalha, especialmente aqui no curso de administração, que apesar da uma empresa privada buscar essa questão do lucro, naturalmente, hoje já se discute a importância de atender os vários stakeholders que se relacionam, né, com a empresa. Agora, eu gostaria de abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas diretas, quiser acionar o áudio, fique à vontade, ou se quiser colocar no chat aí também, por favor. Vamos lá, pessoal, um de cada vez. Professor, boa noite. Vai lá, Jonathan. Está conseguindo me ouvir? Professor, sobre a questão da sustentabilidade que a gente falou hoje, não precisa de ir muito longe para a gente ver, clara e notório o descaso, em muitos casos, pelos órgãos públicos, quanto a respeito da urbanização das nossas cidades. Quantos quilômetros da entrada aqui até a saída a gente não tem de canteiro central que não há uma árvore sequer plantada?
Então, a falta de políticas públicas com parceria junto com a UFMS e com outros, porque a gente tem doutores aí, como o Geraldino, né, e que tem uma gama muito grande de conhecimento que não é aproveitado em nosso município. Porque, em muitos casos, por má gestão. Outro ponto, né, aproveitando que a gente também está com o Wordley aí também, né, na parte da economia, e tange, né, em todos os momentos a gente falou sobre a questão social, e isso, né, vamos entrar um pouco hoje no cenário que a gente vive, onde tudo está em alta, né, o dólar hoje chega a 5,31, e com isso dispara os preços dos produtos que a gente relatou ontem na palestra do palestrante de ontem. Em seu pronunciamento, não sei se é infeliz ou não, aproveitando o Wordley, o presidente ele fala sobre as exportações, que ele não vai falar sobre as exportações, não vai mexer sobre isso, não vai meter a caneta, né? Ele até usa essa palavra. Seria porque nos outros países, nos países emergenciais, quando há uma desvalorização, o que eles fazem? Eles fecham as exportações. Olhando por esta questão, o Brasil ele não vai fazer nada e os preços estão alavancando e o salário mínimo ele ficou estagnado. O que acontece? Estão massacrando as classes mais baixas, porque são elas que consomem mais a cesta básica. É necessário não mexer ou mexer nas tarifas, né, de exportação? Está fora um pouco do contexto e, ao mesmo tempo, está dentro do contexto. Porque, assim, houve essa fala hoje, né, e eu achei bastante contraditório, porque, assim, há uma necessidade de mexer sobre isso, porque senão daqui a pouco que preço que vai chegar a isso, esses produtos? Obrigado, Richelle. Professor Girley, o senhor quer começar? Depois eu passo a palavra para o Geraldino. Essa pergunta é muito fácil, vou deixar o Geraldino responder primeiro. Passa para ele ali. Não, eu posso fazer algum comentário rápido sobre isso. O nosso colega ali, nosso acadêmico, falou de vários pontos, né? Na verdade, assim, quando a gente fala em inflação, quem paga o primeiro preço é o detentor de renda mais baixa. Então, a gente já está falando daquele primeiro objetivo, segundo objetivo da ODS, que é combater a pobreza, combater a desigualdade, distribuir melhor a renda. Processos inflacionários, historicamente, no Brasil, serviram para concentrar a renda. Uma vez eu estava orientando uma acadêmica, e o tema dela era fazer um resgate histórico sobre a pobreza no Brasil. E aí, era muito interessante como que o nível de pobreza crescia quando a inflação era alta. Você poderia colocar no mesmo gráfico, inflação e taxa de pobreza. E quando você tinha os planos econômicos, plano cruzado, plano Bresser, da década de 80, que tinham uma queda brutal da inflação, mas depois voltava a crescer novamente, você tinha também o mesmo movimento do nível de pobreza. Quando chega em 1994, com o Plano Real, que nós temos uma estabilidade dos preços, como é que posso dizer? É claro a redução da taxa de pobreza. Ela chega a 33% e se estabiliza. Então, o que os economistas sempre acreditaram, especialmente os economistas brasileiros, né? Que você precisa primeiro estabilizar a economia, depois fazer a economia crescer, para depois distribuir renda, proporcionar o desenvolvimento econômico, a ele ligado ao primeiro e segundo objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Quando você fala um negócio desse, por exemplo, na Unicamp, para os economistas da Unicamp, é bom você falar mais próximo da porta, que é mais rápido para correr, porque vai apanhar, no bom sentido. Porque eles falam assim, então você me diz em algum momento, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, até hoje, que nós conseguimos fazer isso.
Quando nós conseguimos crescer, conter a inflação e promover o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo? Talvez nós tivemos um lampejo de desenvolvimento econômico a partir de 2002, 2003, até 2014, 2012 e parou por ali. Ou seja, uma estabilidade de preços muito decorrente da valorização cambial. O nosso colega falou de uma desvalorização cambial brutal que nós tivemos, né, nos últimos tempos. Então, aquela valorização cambial proporcionou um combate à inflação. Nós tivemos a economia crescendo num ritmo de 4% ao ano, coisa que nós não conseguíamos nos anos 90 e muito menos na década de 80. E aí nós tivemos os programas sociais, que contribuíram para melhorar a distribuição da renda. Então, o crescimento econômico é importante, a estabilidade de preços é importante, mas se fosse suficiente, já conseguiria atender o problema da desigualdade social. Então, os programas sociais, eles são extremamente importantes nesse contexto aí. E no que diz respeito à fala do presidente, eu acredito que ele vai ter dificuldade de explicar o que é o regime de câmbio, então imagine questões mais profundas que isso, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o regime de câmbio no Brasil ele é flutuante e é assim que tem que ser. Eu não consigo, das minhas leituras que eu já fiz, encontrar um sistema de câmbio melhor que o sistema de câmbio flutuante. E sim, ele causa esses problemas, que é a questão da desvalorização cambial. Mas eu acho que isso está muito mais ligado ao fato de credibilidade do governo quanto às suas políticas econômicas. Então, isso proporciona realmente fuga de capitais. É importante lembrar também que nós vivemos uma crise econômica, e numa crise econômica os agentes tendem a trazer o dinheiro mais para próximo de si, preferência pela liquidez, né? E nós vivemos uma fase em que a taxa de juros no Brasil caiu consideravelmente. Então, é natural que você vai ter essa fuga de capitais. Bom, podemos falar em inúmeras situações aí, mas eu sou um pouco contra essa questão de você, vamos proibir exportação ou coisa do tipo, porque isso me lembra os planos econômicos dos anos 80, me lembra do plano Cruzado, do plano Bresser, do plano Collor 1, Collor 2, e não funciona. Eu acho que a gente só vai relembrar um pouco a nossa história. E eu acho que isso que o Rizeli falou também está relacionado à questão do comércio mais justo, né? Claro, nós estamos falando aí do preço dos alimentos que está disparando, mas nós temos segmentos da economia que estão se beneficiando com esse câmbio mais desvalorizado. O pessoal do agronegócio e principalmente a nossa indústria. Um grande economista brasileiro, o Luiz Carlos Bresser Pereira, ele defende que o nosso câmbio tem que ser mais desvalorizado mesmo, para estimular a indústria nacional, que há anos e anos foi sendo, enfim, minimizada, né, da sua relevância. E uma outra explicação para essa inflação, só para fechar minha fala, vocês já ouviram falar em inflação de monopólio? A gente sempre fala que a inflação ela existe ou porque tem muita demanda ou porque os custos de produção aumentam. Mas também existe um outro tipo de inflação que vocês não vão encontrar nos manuais de economia, que é a inflação de monopólio, que é quando entra uma crise econômica, a empresa ela domina o mercado, para manter as suas margens de lucro, ela aumenta os preços, sabendo que não tem a concorrência, né? Então, são coisas que nós devemos tomar muito cuidado. Aí também tem a questão da sazonalidade. Eu acho que os preços dos alimentos não vão se sustentar por muito tempo. Eu acho que eu procurei aí explicar um pouco do que o Richelle estava comentando, e só para fazer um link com o que nós comentamos na palestra, essa questão da inflação está diretamente relacionada ao combate à pobreza. Se nós quisermos manter um nível de desenvolvimento econômico, quisermos combater a pobreza, eu não me refiro só ao Brasil, mas mundialmente, a estabilidade de preços é uma condição necessária, mas não suficiente. Geraldino, agora ficou fácil, deu tempo de pensar, manda aí. Minha vez. Eu acho que a questão ambiental, em termos de ações municipais, etc., ela não tem muita visibilidade. Então, assim, olha, a gente pode fazer campanhas para plantar árvore na cidade inteira. A gente pode fazer uma baita campanha de educação ambiental, organizar rotas de coleta seletiva, fazer um aterro e etc. Mas os responsáveis por isso
não veem nisso visibilidade. Então, tá bom, né? Eu plantei 1.000 árvores. Isso é visível? As pessoas veem isso, né? Os moradores da cidade veem que eu plantei 1.000 árvores, dão importância para isso? Eu acho que os representantes daí do governo, eles estão muito preocupados com essa questão de ser visto. Então, eu vou fazer asfalto, porque asfalto eu beneficio a população, ótimo, né? Mas é algo que todo mundo vê. É diferente de cuidar de um rio, é diferente de pensar nessa questão ambiental. Eu costumo falar que, assim, a universidade, ela não é inimiga de ninguém, né? A universidade está a serviço da população, inclusive dos representantes do governo, assim. E é até interessante para a gente quando a gente consegue manter um diálogo aí de troca, né? Então, olha, a gente dá ideias, né? A gente sugere coisas baseadas naquilo que a gente leu, estudou e etc. Mas isso ainda é muito difícil de ser colocado em prática. Essa aproximação, essa confiança, né? Até das organizações, assim, de confiarem mais na universidade, de buscarem mais na universidade nesse sentido. Mas a gente está disposto, né? A gente está aí, buscando diálogo, conversando, levando propostas para melhorias socioambientais, né? A gente considera uma coisa ligada à outra. É isso, né? Eu acho que a gente precisa continuar se esforçando nesse sentido. Obrigado, professor Geraldino, professor Odirley. O Wilton Amaral Júnior, ele faz a seguinte pergunta: como conciliar de forma eficiente a questão da sustentabilidade com produção e consumo? Aí ele faz o seguinte argumento: ele cursa Ciências Sociais na UFMS e também Administração na FIC em Cacilândia, né? E, ao mesmo tempo, ele fala que vê, eu acho que foi, você escreveu convergências, mas eu acho que é divergências, né, Júnior? Entre os cursos, o que mostra que devemos nos policiar no consumo, consumir com responsabilidade, e outro que mostra produzir com sustentabilidade. Então, é isso. Resumindo, a divergência ou a dissonância entre a questão de um consumo sustentável, consumo consciente, e a questão da administração. Aí, só complementando a pergunta do Wilton Amaral, mas é uma reflexão que acho que toda a sociedade precisa fazer, né? Porque a gente fala tanto em desenvolvimento, inovação, que as empresas sempre crescendo, buscando a expansão, né? E às vezes esquece dessa questão ambiental, que hoje é tão importante, mas só vai ficar realmente importante o dia que a sociedade deixar, vamos dizer assim, de um discurso e passar a praticar, porque hoje, se a gente pergunta, inclusive dentro da universidade, para os alunos, todo mundo conhece alguma coisa de sustentabilidade. Mas quem hoje para comprar um carro sustentável, apesar da questão de preço que é mais caro, quem hoje para comprar um produto orgânico feito de forma sustentável? Então, ainda é muito associada à questão da cultura da sociedade. Então, vocês podiam comentar um pouquinho dessa questão cultural também, Geraldino. Posso? Existe uma coisa bem bacana acontecendo, né? Isso virou até uma campanha durante a pandemia, assim, né? Da gente consumir localmente. Quando a gente fala, consumo consciente, né? De produtos sustentáveis, etc., as pessoas sempre relacionam assim, é caro. Não vou conseguir, é caro. Mas existem coisas que a gente precisa repensar aí, né? Em termos de consumo. Então, assim, olha, se eu consumir localmente, eu estou ajudando a minha localidade, eu estou promovendo sustentabilidade. Então, ir na feira, comprar na feira, né, direto do produtor, comprar no mercado do bairro, esses são movimentos em termos de sustentabilidade. Existem também movimentos das organizações começarem a repensar isso, né? Tá, existem... uma coisa interessantíssima, né? Existe shampoo em barra agora, que é um sabonetinho para você lavar o cabelo, né? E aí ele pode ser orgânico, uma série de coisas assim.
muito interessante porque não tem um plástico, muito interessante porque na produção utiliza-se menos água, mas aí a gente entra num mercado que é nicho. Então, assim, quem vai utilizar o sabonete em barra? Quem estudou, quem tem uma renda maior, etc. E para atingir esse nicho, as empresas jogam um preço um pouco mais alto. Mas a gente está entrando no segundo movimento aí, que é de ver as empresas, as combatentes nascendo, né? Então, empresas menores, com produções menores, com preços menores para atingir essa população. Então, assim, olha, colocar a culpa no preço, ok, tem uma parcela de culpa aí. Mas a gente precisa começar a pensar nessas mudanças, né? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance em termos de consumo, em termos de comportamento, o que eu posso fazer? A gente fala também de uma redução de danos, né? Tá bom, eu não vou ser sustentável 100% e etc., mas eu tenho a minha parcela, a minha contribuição nesse sentido. Existem divergências e convergências, né, entre as ciências sociais e a administração, isso é interessantíssimo, eu acho que isso acontece com todas as áreas, mas a gente precisa pensar nisso, assim, né, por vezes atitudes simples já são sustentáveis, por vezes mudanças no consumo simples já são considerados aí consumo consciente. É um desafio, né, a gente foi educado de diversas formas, é um desafio da gente repensar e refletir sobre tudo isso. Perfeito, professor Geraldino. Bueno, Pode comentar, professora Dirley. isso, eu vou complementar um pouco o que o Geraldino comentou, Desculpe. complementar, né? Porque a pergunta vem no sentido de como conciliar o crescimento com sustentabilidade. Acho que foi mais ou menos essa a relação, porque nós batemos muito aí na nossa conversa, no nosso bate-papo, nessa questão da necessidade de crescer, por um lado, para gerar emprego, renda e combater a pobreza, e é uma condição necessária para proporcionar tudo isso, né? E como combinar isso com sustentabilidade. Esse é um tema de pesquisa que, inclusive, em 2018, Paul Homer, economista norte-americano, recebeu o Prêmio Nobel de Economia por conta de suas contribuições. Quer dizer, como você concilia crescimento econômico com preservação ambiental, né? E tal como qualquer economista norte-americano, muita matemática, muito modelo econométrico para mostrar tudo isso, uma pesquisa de uma vida inteira, e ele foi premiado por conta disso, né? Então, quando a gente fala conciliar crescimento com sustentabilidade, e levando-se em conta que a sustentabilidade é um conceito amplo, nós não conseguimos falar sem tocar no assunto da distribuição da renda, melhorar o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Não é nem a questão da distribuição de renda, porque se a gente fala só da distribuição de renda, a gente analisa o índice de Gini, né, que mede a concentração de renda nas cidades. Só que do que eu já estudei sobre isso, o que a gente percebe? As cidades que têm as melhores distribuições de renda no Brasil, geralmente são aquelas cidades muito pobres. Olha que interessante. Mas por que tem a melhor distribuição de renda? Porque lá todo mundo é pobre. Pronto, então a renda é distribuída perfeitamente. Então você vai para uma cidade em que a renda às vezes não é tão bem distribuída, mas em que o muito pobre consegue viver dignamente, tem acesso aos serviços básicos. Por isso que o IDH ele é um indicador melhor que o índice de Gini, que mede a concentração de renda. O IDH é um indicador muito melhor. Tá? Então, toda vez que vocês forem analisar alguma coisa sobre desenvolvimento econômico, eu acho que o IDH, embora tenha limitações, ele é um dos melhores indicadores que nós temos. Então, sim, nós temos que buscar o desenvolvimento econômico. E isso passa pela estabilidade de preços, promover o crescimento econômico e distribuir melhor a nossa renda. Ou seja, fazer o andar de cima. Aí sim, senhor, né, com letra maiúscula, né, Geraldino? Pagar mais impostos para transferir renda para o andar de baixo. E as pessoas que me ouvem não podem ficar nervosas comigo, porque quem trouxe essa ideia foi o Milton Friedman, que é um economista liberal. Talvez o maior economista liberal do século XX. Ele promoveu isso. Olha, vamos falar de distribuição de renda? Então, ele era completamente contra programas sociais. E ele era favorável à ideia de imposto de renda negativo.
se transfere renda diretamente para as pessoas mais pobres, ou seja, vocês viram aí por conta da pandemia, né, até economistas que historicamente eram liberais passaram a ser defensores de programas de transferência de renda, né, contrário até ao teto de gastos e esse tipo de coisa, né. Isso me fez lembrar uma frase muito interessante, o professor da UFRJ, uma vez foi no doutorado e nos deu uma aula lá, e ele falou uma frase que eu anotei, falou assim: duas coisas não existem, liberal na crise e ateu na trincheira. Guardei para mim e falei, isso é a mais pura verdade. Vem a crise econômica, o liberalismo sai pela janela. Então, pessoal, eu acho assim, isso é uma coisa que nós temos que discutir. Nós estamos falando de reforma tributária, isso tem a ver com sustentabilidade, né? E investir pesado na questão da educação para gerar empregos de melhor qualidade. Nós estamos vendo na crise econômica, e por conta da necessidade, muitas pessoas, até com pós-graduação, trabalhando de motorista de Uber, entregando comida, realizando tarefas não adequadas aos seus gostos e qualificações. Isso porque a economia não criou condições para gerar empregos a todos que precisam de um. É aquela dificuldade número 1, né, que o Keynes falou em 1936. E nós estamos vendo isso claramente na crise. Na crise nós estamos vendo concentração de renda, nós estamos vendo desemprego, e quem consegue algum emprego, que tem muita qualificação, geralmente é para desenvolver tarefas não adequadas aos seus gostos ou qualificações. Então, nós precisamos pensar melhor em desenvolvimento regional, em distribuição de renda, porque o nosso país é um país que precisa muito disso, né, Geraldine? Nós conhecemos muito bem o interior desse país, né? Nós moramos no interior desse país e conhecemos essa realidade, e vocês conhecem também. Não precisa ir muito longe para ver pobreza, para ver desigualdade, para ver problema para ser resolvido. E toda vez que eu vejo um problema como esse, só para finalizar, eu sinto que nós fracassamos como cientistas. A gente fracassou como economista, fracassou como sociólogo, fracassou como administrador, porque nós não conseguimos resolver problemas básicos da nossa sociedade. Fracassamos como políticos e etc. Só para concluir, às vezes a gente vê esse monte de problema acontecer, sabe por quê? Porque pessoas como nós não entramos para a política. E aí a gente abre espaço para quem não sabe nada entrar na política. Compreende? Eu tenho certeza que qualquer um que eu olhar aqui vai ser melhor que muitos políticos que nós temos. Qualquer um que está aqui nessa reunião. Mas por que não entra para a política? Para participar um pouco mais. E quando eu falo isso me olhando para o espelho também, que eu deveria também botar a cara para bater e não faço isso. Eu também sou um covarde nesse sentido. Compreende? Então, enfim, essa é a discussão que eu queria mostrar para vocês. Então, como conciliar crescimento e sustentabilidade? Distribuindo renda e seguindo aqueles 17 objetivos da ODS que vocês viram, não são simples. Obrigado, Dirley. Obrigado, Geraldino. Diante do horário, vamos às considerações finais de vocês. Senhor Geraldino. Queria de novo, né, agradecer o Dirley, Empresa Júnior, o Wesley pelo convite. É um prazer falar de um tema tão bacana assim. E obrigado. Pessoal, a grande proposta minha do Dirley é de levar vocês a uma reflexão, né? Então, olha, desses 17 objetivos, eles estão ligados a inúmeros problemas, né? Então, o que eu como pessoa, o que eu como governo, o que eu como organização posso fazer, mudar, cobrar, né? O que eu posso fazer nesse sentido? Então, é uma reflexão, tudo isso gera uma reflexão para vocês, assim. E obrigado aí. Dirley. Bom, primeiramente queria agradecer a todos que assistiram à palestra. A palestra, nem considero uma palestra, mas vamos colocar um bate-papo, né, sobre esse tema relevante aí. Fico contente de poder dar minha contribuição, minha visão de economia a respeito. Agradecer aí publicamente ao pessoal da Empresa Júnior que ajudou a organizar esse terceiro SINSAD. Nós temos que lembrar que estamos vivendo uma pandemia, uma semana do administrador, e mesmo assim nós tivemos uma adesão muito grande de pessoas, né? Pessoas do Pará, pessoas do Rio de Janeiro, do Paraná, de outras unidades da UFMS também. Então, os nossos acadêmicos aqui do curso de administração,
Então, nós tivemos uma adesão bacana para o evento, levando-se em conta uma série de fatores que contribuiriam até negativamente para a ocorrência do evento. Mas, assim, o mais importante desses eventos é a gente sair um pouco da sala de aula e oxigenar a nossa cabeça com outros temas, conversar sobre outras coisas, conversar com outras pessoas e aprender. Não tenho dúvida que a palestra de ontem foi uma palestra monumental, né? E aí, isso, querendo ou não, eu pensei nisso, vai jogar uma pressão sobre ele, Geraldino, para superar. Mas eu acho que o objetivo não é esse, é colocar mais um tijolinho nessa discussão e trazer uma contribuição importante. Esse é o nosso objetivo, cada um ajudando naquilo que conhece, né? Então, nós teremos amanhã a palestra do professor Adriano. Eu gostaria de convidar todos a assistirem a palestra sobre economia circular. O link é o mesmo que vocês acessaram para hoje, tá? Está lá no site do evento, tá? E novamente, obrigado aí, sucesso para vocês, estamos à disposição. Boa noite. Então, obrigado, professor Geraldino, obrigado, professor Dirley. Agradeço mais uma vez a participação de todos, a presença até o final. Tivemos um bom público hoje, quase 100 pessoas. Isso mostra que a sociedade está preocupada com um tema tão relevante, né? Então, o evento tem esse objetivo, conforme o professor Geraldino e o professor Dirley falou, é despertar um senso crítico, que a gente possa ver as situações que acontecem na nossa sociedade e começar a refletir de que forma eu posso contribuir para a mudança, né? Eu costumo dizer que nós não viemos aqui só para comer e dormir. Então, a gente tem que fazer, deixar alguma contribuição para a sociedade. Cada um dentro da sua capacidade, da sua expertise e do seu trabalho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns a todos. Boa noite. Boa noite.